Pessoal, amigos e amigas do nosso grupo Os Mensageiros, estamos aqui e conforme eu havia conversado com vocês, nós vamos daqui para frente comentar as parábolas de Jesus. Vamos seguir a ordem. Deixa eu ver o livro. Nós, nós vamos seguir o livro do nosso confrade José de Souza e Almeida. É um grande escritor, comenta muito bem as parábolas e com esse livro, nós vamos reproduzir e comentar todas as parábolas. Então, esta é a parábola do joio e do trigo. Jesus, como sempre, cercado de uma grande multidão, ele levava seus ensinamentos maravilhosos e desta vez, então, ele fala do joio e do trigo. Vamos ver? Então, Jesus diz o seguinte, pessoal: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo. E então, vindo os servos do dono da casa, disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Para que, ao semear o joio, não arranquem também o trigo? Deixai-o crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, este sim, recolhei-o em meu celeiro. Então, pessoal, é o seguinte: o joio é uma gramínea, tal como o trigo, só que ela é nociva. Ela cresce junto com o trigo, então tem que tomar cuidado para não deixar que ela se expanda. Então vamos ver os nossos quadrinhos aqui. Nós temos aqui o semeador, não é, jogando as sementes de trigo para que elas produzam esse grão tão necessário para a nossa humanidade, porque do trigo sai tudo, né? Pão, bolos, massas, enfim, o trigo é um alimento abençoado. E aqui o que aconteceu? Os servos, eles dormiram. Então, como nós vemos, apareceu lá o inimigo do Senhor e começou a semear o joio no meio do trigo. E aqui no próximo quadro nós temos o joio e o trigo crescendo juntos. E, se não for arrancado o joio, poderá comprometer a colheita. Então, o que fez o Senhor? Ele disse: não, deixa que cresçam juntos. E depois, na hora da colheita, como nós vemos aqui, arranquem o joio, coloquem em feixes para serem queimados. E assim o trigal fica esplêndido, bonito, pronto para ser colhido e levado ao celeiro do Senhor. Vamos agora nomear os personagens e os demais componentes dessa nossa linda história contada por Jesus. O campo, pessoal, somos todos nós. A humanidade, somos nós a humanidade, não é? Nós fazemos parte dessa humanidade representada pelo campo. O semeador, pessoal, é Jesus. E a semente de trigo é o Evangelho. Os servos que dormiram e deixaram de orar e vigiar
eles permitiram que a cisânia, veja bem, cisânia, pessoal, é a mesma coisa que joio, permitindo que a cisânia ganhasse raízes. Os trabalhadores, quem são? Os trabalhadores são os que semeiam a boa semente, ou seja, os ensinamentos de Jesus. São todos aqueles que pregam o Evangelho de Jesus com amor no coração. E isso independentemente de religião. Qualquer pessoa boa, mesmo sem religião, mas tendo amor no coração, ele pode, como não, explicar os ensinamentos de Jesus. O Filho do Homem, nessa parábola, é Jesus. O campo onde foi plantado o trigal é o mundo, o planeta, a terra onde vivemos. A boa semente, quem é? São os filhos de Deus, representados pelo imenso trigal, não é? Representando assim o nosso planeta com toda a humanidade e que se esforçam para seguir os ensinamentos divinos trazidos por Jesus. O joio, ou seja, a cisânia, são os maus, são aquelas pessoas que não se esforçam para evoluir espiritualmente, não vivem com dignidade e antes buscam o caminho do vício e da maldade. O maligno, ou seja, o espírito obsessor, espírito imperfeito, é inimigo do homem, é claro. São esses espíritos que vêm perturbar, atormentar e obsidiar os encarnados, simboliza ainda as tentações do mundo que arrastam os despreparados para a estrada larga dos vícios, fechando a porta estreita do céu. O tempo da ceifa representa as épocas ou expurgos coletivos, quando então o planeta é depurado dos elementos nocivos que dificultam o adiantamento dos bons. Espíritos rebeldes, como sabemos, serão transferidos para mundos materiais compatíveis com a sua evolução, onde os aguardam trabalhos pesados e dolorosos de expiação e provas. Anjos e ceifadores são espíritos elevados, entidades de luz, colaboradores do Mestre Jesus. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo por ser nocivo, representa a época do expurgo para os violentos, beligerantes. Foi quando então Jesus exclamou que haverá choro e ranger de dentes. Ao contrário, os bons obreiros não vão conquistar posições mais elevadas no plano espiritual, porque trabalharam, amaram, progrediram. O fato de estarmos misturados com espíritos do mal significa que Deus deseja que os maus, em contato com os bons, para terem oportunidades de apressarem a sua regeneração. É por isso que há esse convívio. Nós estamos aqui, pessoas do bem, nós estamos juntos, como vocês sabem, com pessoas maldosas, mas nesse convívio entre bons e maus, quem sabe, não é? Ou por outra, melhor falando, poderá, por que não, haver uma melhora na regeneração dessas pessoas. Tá bom, pessoal? Então, nós concluímos aqui essa nossa apresentação. Muito obrigado por tudo e numa primeira oportunidade nós vamos dar prosseguimento ao estudo das parábolas. Muito obrigado por tudo e fique na paz de Deus.